Doutor, o meu chibiu tá passando do joelho. O que será? Você pode me ajudar? Sim, isso não é um chibiu não, isso é uma moeba. Tu é doido, chibiu do diabo. Como é que pode, mano? Tu é doido, é? Chibiu... Deixa eu ver aí. Fala, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Tu é doido, mano. Não é chibiu não, isso é uma moeba.